Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, mais um tempo aqui com o Senhor. Tenho certeza que para você esse dia tem sido já de bênção, tenho certeza que para você esse dia já tem sido de presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a nossa leitura de hoje. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor tem nos dado, por esse privilégio que nós temos tido, Senhor, de poder ter esse tempo de devocional, de compreendermos através do Teu Espírito Santo a verdade contida na Tua Palavra, aquilo que nos transforma, aquilo que mexe, Senhor, no nosso interior. Obrigada, Jesus, por esse tempo que nós temos tido, Senhor, com a Palavra, e durante todo esse ano o Senhor tem ministrado ao nosso espírito, edificado a nossa vida. Jesus, eu quero te agradecer, porque esses devocionais têm sido tão preciosos para nós. Esse devocional tem sido tão bom para a minha vida, Senhor. Como eu tenho crescido no Senhor. Como o meu entendimento a respeito da verdade do Senhor tem mudado cada dia mais. Como o Senhor tem sido generoso. Como o Espírito Santo tem sido bom, nos ensinando cada dia mais. Quero te agradecer e te pedir que esse finalzinho, Senhor, do Velho Testamento, seja, Senhor, de muita revelação no nosso espírito, no nosso interior, que possamos cada dia mais, Senhor, compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Espírito Santo. Fala conosco cada dia mais, Senhor. Ministra cada dia mais a nossa vida, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, nós vamos começar Zacarias hoje, né? E se você viu aí os textos que nós vamos ler hoje a gente vai ter uma leitura um pouquinho mais extensa. Eu até assustei um pouquinho quando eu vi aqui a sequência, mas bora lá, né? A gente não tem medo de leitura mais longa, não. A gente vai para cima. Então hoje nós vamos ler 7 capítulos do livro de Zacarias. É que alguns capítulos são menores, outros um pouquinho maiores, por isso que foi dividido dessa forma, provavelmente, e também para que a gente possa entender um pouquinho melhor o contexto. Então, nós vamos ler Zacarias 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, hoje a gente vai ler os 7 primeiros capítulos do livro do profeta Zacarias. Ele não é tido como um profeta dos maiores, mas também deixou um bom legado aqui para nós da palavra de Deus, com grandes profecias para nós a respeito do seu tempo e a respeito do tempo do fim. Vamos lá, então? Zacarias capítulo 1, versículo 1 diz assim: Estas mensagens do Senhor foram transmitidas ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario. O Senhor ficou muito irado com os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, como os quais os primeiros profetas insistiram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus maus caminhos e abandonem as suas más ações, disse o Senhor. Mas eles não quiseram ouvir, não deram a mínima atenção, diz o Senhor. Seus pais e os profetas daquela época já morreram há muito tempo, mas o que o Senhor disse aos seus antepassados aconteceu, palavra por palavra, e eles foram severamente castigados. Depois de tudo aquilo, finalmente eles se arrependeram. O Senhor dos Exércitos nos deu aquilo que merecíamos, disseram. Ele fez exatamente o que havia prometido fazer. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a mensagem do Senhor foi entregue ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido. Numa visão, durante a noite, eu vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre pés de murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia outros cavalos vermelhos, malhados e brancos, cada um com seu cavaleiro. Ao meu lado havia um anjo, e eu perguntei a ele: para que servem estes cavalos, Senhor? Vou lhe mostrar, ele me disse. Então o cavaleiro do cavalo vermelho, entre as murtas, que era o anjo do Senhor, me respondeu: o Senhor os mandou para observarem a terra. Aí os outros cavaleiros apresentaram seu relatório ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Nós acabamos de observar a terra e em toda parte há tranquilidade e paz. Ao ouvir os relatórios, o anjo do Senhor orou:
ó Senhor dos exércitos. Há 70 anos a sua ira ferve contra Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo ainda vai demorar para o Senhor exercer a sua misericórdia? E o Senhor respondeu ao anjo que estava ao meu lado, com palavras de consolo e segurança. Então o anjo me disse: proclame para todos ouvirem esta mensagem do Senhor dos exércitos. Vocês pensam que eu não me importo com o que aconteceu? Eu tenho muito amor por Jerusalém e Sião, mas estou muito irado com as nações pagãs que vivem ricas e tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas essas nações fizeram que Jerusalém sofresse muito. Por isso, assim declara o Senhor, eu me voltarei para Jerusalém, cheio de misericórdia. O meu templo será reconstruído, e toda a cidade de Jerusalém junto com ele, diz o Senhor dos exércitos. Repita a mensagem. Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a se encher de riquezas, e o próprio Senhor voltará a consolar Sião. Ele fará de Jerusalém a sua cidade escolhida. Olhei em outra direção e vi 4 chifres de animais. Que significam esses 4 chifres? Perguntei ao anjo. E ele me respondeu, representam as 4 grandes nações que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Depois disso, o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que esses 4 vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu, eles vieram atacar as 4 nações que espalharam o povo judeu pelo mundo, a ponto de ninguém conseguir levantar a cabeça. Mas os ferreiros vão aterrorizar e quebrar os chifres das nações que se levantaram contra a terra de Judá e espalhar o seu povo. Capítulo 1, então, fala desse início, dessa grande profecia que o Senhor vai trazer através de Zacarias, mas aqui Zacarias começa a ter um vislumbre de uma visão de cavaleiros com um cavalo vermelho, e esses cavaleiros estão ali dando relatório a um cavaleiro maior que está entre as murtas, ele está falando, dizendo que tudo está em paz, em tranquilidade, mas a partir de agora, então, o juízo do Senhor vai ser decretado e começar a ser derramado, porque essas grandes nações, elas fizeram Israel e Jerusalém, o povo do Senhor, sofrer além do que eles deveriam sofrer. Nada do que eles sofreram era necessário. Essas nações, infelizmente, exageraram na dose e por isso o Senhor virá com justiça sobre isso. Capítulo 2. Voltei a levantar os meus olhos e vi um homem levando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Vou medir Jerusalém para saber seu comprimento e a sua largura, ele disse. Então o anjo que estava ao meu lado foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção e lhe disse, corra e diga àquele jovem que um dia Jerusalém ficará tão cheia de gente que quase não haverá espaço para todos. Muitas pessoas morarão fora dos muros da cidade, junto com seus rebanhos, e apesar disso, estarão em perfeita segurança. Isso porque o Senhor mesmo será uma muralha de fogo, protegendo Jerusalém e seus habitantes. Ele será a glória da cidade. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, diz o Senhor a todos os seus que foram levados para longe de sua terra. Eu espalhei vocês aos 4 ventos. Atenção, ó Sião, fujam agora mesmo, vocês que moram na cidade da Babilônia, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor da glória me enviou para lutar contra as nações que os oprimiram, porque quem faz mal a vocês toca na menina dos olhos do Senhor. Eu esmagarei essas nações com minhas próprias mãos, e os que são escravos serão seus senhores. Quando isso acontecer, vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou. Cante de alegria, ó cidade de Sião, porque venho morar com vocês, diz o Senhor. E quando isso acontecer, muitas nações se converterão ao Senhor e passarão a ser também meu povo. Eu morarei junto com elas, e então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos quem me enviou a vocês. Judá será a herança do Senhor na terra santa, porque mais uma vez o Senhor escolherá Jerusalém e a abençoará. Calem-se, cheios de respeito, diante do Senhor, todos os homens, porque ele se levantou do seu santo lugar. Capítulo 2 fala desse juízo, que Deus trará então sobre as nações, e ele escolheu Jerusalém para ser o lugar onde ele vai habitar no meio do seu povo. Então isso está falando da volta de Jesus, do reino milenar, do Senhor realmente sendo entronizado
em Jerusalém como rei de todas as nações, rei dos reis e senhor dos senhores. Então nós vamos saber que o Senhor enviou realmente esse anjo para vir, né, e fazer tudo o que ele precisava fazer. Capítulo 3. Depois disso, Deus me mostrou, na minha visão, o sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava ali também, ao lado direito do anjo, para acusar Josué. E o anjo do Senhor disse a Satanás: suas acusações são inúteis, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem é como um tição tirado da fogueira. As roupas de Josué estavam impuras, enquanto continuava de pé diante do anjo do Senhor. Então o anjo disse ao que estavam junto a ele: tirem as roupas impuras deste homem. Depois voltou-se a Josué e disse: veja, eu removi o seu pecado, e agora vou lhe dar roupas novas de festa. Em seguida, o anjo do Senhor disse: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, e o anjo do Senhor continuava ali de pé. Quando Josué estava vestido, o anjo do Senhor falou solenemente ao sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você observar cuidadosamente o que eu ordeno, andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo responsável pelo meu templo, para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes que nos cercam. Portanto, ouça o que estou dizendo, sumo sacerdote Josué, e todos os outros sacerdotes que estão com você. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Vou enviar o meu servo, o ramo novo. Coloquei diante de Josué uma pedra com 7 faces, e nessa pedra gravarei um nome, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei os pecados desta terra num único dia. Depois disso, diz o Senhor dos Exércitos, vocês todos viverão em paz e com muitas riquezas. Todos terão sua própria casa e poderão convidar seus amigos para assentar-se debaixo da sua videira e das suas figueiras. Capítulo 3, então, fala dessa restauração a respeito do perdão dos pecados, a respeito de redenção. Está falando agora da cruz de Cristo. Em um só dia, o Senhor tirou o pecado de toda a nação de Israel. Em um só dia, o Senhor tirou o pecado de toda a humanidade. Aqueles que, então, receberem Jesus como Senhor e Salvador passam a estar totalmente limpos, puros, santificados para o Senhor, né? Pertencerão a Ele, serão o seu povo, e Ele vai, então, governar sobre toda a terra. Gente, o livro de Zacarias, posso dizer para vocês que, se estudado minuciosamente, nós temos profecias a respeito desse tempo em que Zacarias está vivendo, que é o pós-exílio. Eles estão ali em Jerusalém reconstruindo todas as coisas. O Senhor está falando sobre a primeira vinda de Jesus, sobre esse ramo novo que ele vai levantar e que vai tirar o pecado de Israel e de toda a terra num só dia. E ele também está falando sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda e o seu reino, e o reino de Deus sendo estabelecido sobre a terra. Zacarias foi um profeta, assim como Daniel, assim como Isaías, assim como Jeremias, que falou grandes coisas. Deus deixou grandes palavras, profecias escritas através desse profeta Zacarias. Capítulo 4. Depois disso, o anjo que conversava comigo me acordou, como se eu tivesse estado dormindo. O que é que você está vendo agora? Ele perguntou. E eu respondi: vejo um castiçal dourado com 7 lâmpadas. Acima do castiçal há um vaso de azeite que abastece as lâmpadas, deixando o azeite correr por 7 tubos. E há 2 oliveiras junto ao vaso, uma à direita e outra à esquerda. O que é isto, Senhor? Eu perguntei ao anjo que falava comigo. O que significa? E o anjo perguntou: você não sabe mesmo? Eu respondi: não, meu Senhor, não sei. Então ele me disse: esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem pela violência que vocês vencerão. Será pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Todos os obstáculos cairão diante dele, e Zorobabel colocará a pedra principal deste templo. E o povo vai gritar: só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Uma outra mensagem que recebi do Senhor dizia o seguinte: Zorobabel colocou os alicerces do templo e vai completá-lo. Assim vocês vão saber que estas mensagens vieram do Senhor dos Exércitos. Não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar
e a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: as 7 lâmpadas do castiçal representam os olhos do Senhor, que vê tudo o que se passa na terra. Então eu perguntei sobre as 2 oliveiras que estavam junto ao castiçal e sobre os 2 ramos de oliveira pelos quais corria o azeite, que caía em 2 vasilhas por 2 tubos dourados. Você não sabe? Perguntou ele. E eu respondi: não, meu senhor. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que o Senhor usa para cumprir a sua vontade na terra. Então, ele está vendo agora uma visão sobre um castiçal, sobre oliveira, sobre azeite, e isso fala sobre o candelabro, isso fala sobre essa questão da unção de Deus que é derramada através da igreja, no caso agora aqui. Existem muitas coisas que a princípio a gente não compreende se a gente não for olhar a profecia como um todo. Por isso que eu falo que Zacarias está falando do seu tempo, do tempo da vinda de Jesus e do tempo da volta de Jesus, né? Então a gente precisa ver todo o contexto. Não vou entrar aqui porque a gente teria que perder algumas horas falando sobre o texto. Capítulo 5. Levantei outra vez os olhos e vi um rolo de pergaminho voando pelo ar. O que é que você está vendo? Me perguntou o anjo. Um rolo de pergaminho que voa, respondi. Deve ter 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Esse rolo, disse o anjo, representa a maldição que Deus mandou sobre toda a terra. Nele está escrito que todos os que roubam, mentem, fazem juízos falsos serão expulsos de acordo com essa maldição. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vou lançar essa maldição sobre a casa de cada ladrão e de todas as pessoas que juram falsamente pelo meu nome. Minha maldição permanecerá sobre a casa deles e a destruirá. Depois disso, o anjo me deixou sozinho por algum tempo, mas voltou e me disse: olhe para cima, há alguma coisa voando pelo céu. O que é aquilo? Eu perguntei. E ele respondeu: é um grande cesto com o pecado que se espalhou por toda a terra. De repente, a tampa de chumbo do cesto foi levantada e eu pude ver uma mulher sentada dentro do cesto. E o anjo explicou: essa mulher representa a maldade. Quando disse isso, empurrou a mulher para o fundo do cesto e a tapou novamente. Então eu vi 2 mulheres voando em nossa direção. As suas asas pareciam asas de cegonha. Apanharam o cesto e o carregaram pelos ares. Quando vi tudo isso, perguntei ao anjo: para onde estão levando o cesto? Ele respondeu: para a Babilônia, seu verdadeiro lugar. Lá ela terá um templo e colocará o cesto num pedestal. Capítulo 5 fala de uma nova visão que ele está vendo agora, em que o anjo está mostrando a respeito da Babilônia, da grande Babilônia, né? Desse lugar de muita maldade, de 2 mulheres. Então, existem muitas coisas inseridas dentro dessa profecia que Zacarias está vendo e que precisa ser estudada de forma minuciosa, dentro da palavra como um todo, né? Para que a gente possa compreender o que o Senhor está falando. Então, aqui na nossa leitura, não consigo e não dá para a gente falar disso de forma minuciosa. Lá no estudo de escatologia, eu falei um pouco dentro do livro de Zacarias, não tanto quanto de Daniel, que eu falei sobre o livro todo, mas eu entro em alguns detalhes sim aqui dentro do livro de Zacarias. Mas o livro de Zacarias ele é um livro específico para se estudar dentro do contexto da escatologia, mas dentro do contexto de outras profecias também, não só da escatologia. Capítulo 6. Então voltei a olhar para cima e vi 4 carros de guerra que saíam de entre 2 montes de bronze. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos malhados. Todos eram fortes. Sem entender, perguntei ao anjo: quem são estes, meu senhor? E o anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos celestiais que estão sempre à disposição do Senhor de toda a terra. Estão partindo para cumprir suas ordens. O carro de guerra puxado pelos cavalos pretos irá para a terra do norte, e o que é puxado pelos cavalos brancos logo seguirá, ao passo que os cavalos malhados irão para o sul. Os fortes cavalos estavam avançando, impacientes para percorrer a terra de alto a baixo. E assim o anjo ordenou: vão, percorram toda a terra. Os cavalos partiram imediatamente. Então o Senhor me chamou e disse: os que foram para a terra do norte cumpriram o meu castigo e alcançaram o meu
espírito contra aquela terra. Acalmaram, perdão. O castigo ia acalmar o meu espírito contra aquela terra. Numa outra mensagem, o Senhor me disse: os exilados Eudai, Tobias e Gedaías vão trazer presentes de prata e de ouro que os judeus prisioneiros na Babilônia mandaram. No mesmo dia em que eles chegarem, vai encontrá-los na casa de Josias, filho de Sofonias, onde eles se hospedarão. Receba os presentes que trouxeram e faça uma coroa com a prata e o ouro. Depois disso, coloque a coroa sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga a ele que o Senhor dos Exércitos afirmou: você é o homem cujo nome é ramo novo. Ele brotará das suas próprias raízes e edificará o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor. É a ele que pertence o título de rei. Ele será ao mesmo tempo rei e sacerdote e vai realizar as duas funções perfeitamente. Depois disso, coloque a coroa no templo do Senhor para honrar aqueles que a oferecem: Eudai, Tobias, Gedaías e também Josias, filho de Sofonias. Esses três representam as pessoas que virão de longe para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que as minhas mensagens vieram do Senhor dos Exércitos. Mas nada disso acontecerá se vocês não obedecerem de coração os mandamentos do Senhor, o seu Deus. No capítulo 6, o Senhor está falando a Zacarias a respeito desse juízo que vai percorrer toda a terra. Esses cavaleiros, eles aparecem novamente lá em Apocalipse e fala desses juízos que serão derramados mesmo do Senhor sobre toda a terra, sobre as nações que se voltaram contra o Senhor, sobre todos os desobedientes, sobre toda a maldade, sobre toda a injustiça. Esses cavalos estão à disposição, só aguardando, os cavalos e os cavaleiros, né? Só estão aguardando a ordem do Senhor para iniciar esse processo de juízo sobre toda a terra. E esses mesmos cavalos são apontados também em Apocalipse. Capítulo 7. O Senhor me enviou outra mensagem no 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Os judeus da cidade de Betel haviam mandado um grupo de homens liderados por Cerezer, o chefe do pessoal do palácio real, e Regem-Meleque, ao templo do Senhor em Jerusalém, para buscar ajuda do Senhor e para perguntarem aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas se deveriam continuar com seu costume tradicional de jejuar e chorar no 5º mês, como já vinham fazendo há 4 anos. Foi esta a resposta do Senhor dos Exércitos que veio por meu intermédio. Quando vocês voltarem a Betel, digam a todo o povo e aos sacerdotes de lá: durante os 70 anos de cativeiro, quando vocês jejuavam e choravam no 5º e no 7º mês, estavam mesmo deixando de lado seus pecados e se voltando para mim? E mesmo agora, vocês só pensam em satisfazer seus próprios desejos quando comem e bebem. Há muitos anos, quando Jerusalém era uma cidade rica e o Negueb e o Cefalá viviam cheios de gente, os profetas avisaram aos judeus que essa mesma atitude acabaria por destruí-los, e isso de fato aconteceu. Então a seguinte mensagem do Senhor foi dada a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam honestos e corretos, não aceitem gorjetas desonestas e sejam bondosos e saibam perdoar a todos. Parem de oprimir as viúvas e os órfãos, os estrangeiros e os pobres, e parem de planejar coisas ruins uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Rebeldemente viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir. Endureceram seus corações e não ouviram as palavras que o Senhor dos Exércitos ordenou, as leis que foram reveladas a eles pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Foi por isso que a terrível ira do Senhor dos Exércitos veio sobre eles. Eu os chamei, mas eles se recusaram a ouvir. Por isso, quando gritarem por mim, pedindo socorro, eu também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações mais distantes. A terra em que viviam virou um deserto. Ninguém passava por ela. A terra agradável ficou deserta e vazia. O Senhor, no capítulo 7, novamente, está trazendo à memória desse povo que está agora consultando o Senhor a respeito de, novamente, práticas que são desnecessárias
quando não são feitas para o princípio correto, da forma correta, com a intenção correta. Então, nenhum tipo de prática espiritual ela é aceita pelo Senhor desde que você não faça com o real sentimento, com o princípio sendo colocado de forma correta. Então, jejuar, orar ou qualquer outra disciplina espiritual que você faça, se ela não tiver um coração correto, se ela não tiver uma atitude correta, se for somente uma barganha, ou se for somente uma maneira de você se mostrar mais santo do que os outros para o Senhor, Deus diz, isso para mim não adianta de nada. O povo já foi destruído lá atrás justamente por essas coisas falsas, por essas máscaras que eles usavam e faziam de forma quase que automática para mim, né? O que Deus deseja são corações totalmente voltados para Ele, que estejam realmente dispostos a obedecer a Ele. Então, tudo isso será agradável ao Senhor. Qualquer sacrifício que nós façamos de coração grato ao Senhor, com os princípios corretos, eles serão aceitos. E o Senhor realmente virá em nosso socorro, favor, né? Em nossa direção. Isso a gente não precisa nem ter dúvidas. Amém? Então, nós terminamos aqui a leitura até o capítulo 7. Amanhã a gente vai ler o restante do livro de Zacarias, que vai até o capítulo 14. Também são textos pequenos e que a gente consegue, então, ler num dia só, né? Então, amanhã a gente já termina o livro de Zacarias. E eu quero te aconselhar a ler com mais cuidado, né? Pedindo realmente ao Espírito Santo que fale com você, que você possa buscar auxílio do Senhor para entender alguns textos. Alguns textos vão se completar realmente com o próprio livro de Apocalipse, outros textos se completam com Isaías, outros textos se completam com Daniel, e assim todo o texto vai se completando fazendo uma só história, que é a história de redenção, do juízo de Deus sobre o pecado, sobre a maldade, sobre toda a impiedade, né? Sobre aqueles que realmente se voltaram contra o Senhor. Ele trará juízo sobre a terra. E Zacarias fala um pouco sobre isso, tá bom? Amanhã a gente volta a falar a partir do capítulo 8 de Zacarias. Gente, Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. A gente já tá aí no dia 5 dessa semana, né? Amanhã já é sexta-feira, então a gente tem um final de semana aí cheio de bênçãos do Senhor para nós, né? Então a gente tem sábado com Zacarias, terminando o livro de Zacarias, e domingo Esther. A gente começa o livro de Esther e termina também Esther na segunda-feira, no início da próxima semana. E lembrando, semana que vem é a nossa última semana no Velho Testamento. Semana que vem, próximo domingo, a gente está finalizando com o livro de Malaquias, tá? E aí na segunda-feira da outra semana, da semana 41, a gente já inicia com o livro de Lucas, capítulo 1, né? A gente não começa em Mateus, a gente começa com o livro de Lucas e com o livro de João, no capítulo 1. E Deus tem grandes coisas para ministrar na nossa vida através do Novo Testamento também. Então eu queria te encorajar a não desistir. Esses últimos 3 meses do ano tendem a ser mais corridos do que os 9 que nós já passamos até aqui. Geralmente, todo mundo corre mais em outubro, novembro e dezembro. Eu não entendo nem por que as pessoas têm esse frenesi, né, de correr mais do que durante todo o ano. Todo mundo resolve fazer tudo no final do ano. E eu quero aqui te encorajar a não entrar nessa onda de correrias desnecessárias, de, tantas coisas, né, que a gente arruma para fazer nesses últimos 3 meses. Então você acaba desistindo, parando no meio do caminho a sua leitura, o seu devocional, o seu tempo com o Senhor. Então eu quero te encorajar a perseverar aí até o final com a gente, até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. E se você puder convidar alguém para estar assistindo aqui os vídeos com você, para estar lendo a palavra de Deus com você a partir do Novo Testamento, essa é outro conselho que eu te daria, a convidar alguém para ler o Novo Testamento com você durante esses próximos 3 meses. Você tem a oportunidade de ajudar alguém a entender um pouco mais a palavra de Deus, a encorajar essa pessoa a estar junto com você. Você pode inclusive criar um grupo aí entre a família, entre amigos, e fazer essa leitura em conjunto, assim como a gente faz aqui, e assim a gente vai estar se ajudando, se edificando uns aos outros como corpo de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês
E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em Zacarias.